Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou contar um pouco pra vocês do relato do meu parto. Como eu falei que ia fazer a parte 2, e hoje eu vim pra falar um pouco pra vocês da minha experiência quando eu ganhei meu filho. Então pessoal, como eu falei no outro vídeo pra vocês, eu passei 3 dias no hospital. Eu entrei na quinta, fui sair no tempo que eu ganhei ele, porque eu só fui sair na segunda-feira que eu fui sair. Então, eu comecei a sentir dor na quinta-feira à noite. Eu comecei a sentir dor. Só que naquele momento que eu comecei a sentir dor, foi por volta de umas 10, 11 horas, meia-noite. Eu comecei a sentir aquela dor fraca. Como eu não sabia o que era aquela dor, eu fiquei agonizando na cama. Eu virava para um lado, doía, eu virava para o outro, doía. E eu levantava, porque eu não tava aguentando ficar deitada, porque tava doendo muito. Então, nesse momento, o meu namorado estava lá. E aí, eu chamei, ele tava dormindo nesse momento. Eu chamei ele e falei assim, eu tô sentindo dor, dá pra você chamar o enfermeiro? Tá, nesse momento, eu tava tanto indo no banheiro, tava mijando muito, muito. Aí, só que eu tava com soro, porque eu vou contar por que eu tava com esse soro. Porque quando você tem um parto normal, você não precisa de soro. Então, pessoal, como eu tinha falado, eu tava previsto para um parto cesariano desde o dia que eu cheguei. Eu cheguei lá, porque como vocês sabem, no hospital público não são o mesmo médico. Cada dia tem um, cada hora tem um, então cada médico falava um. E chegou um médico que ele falou pra mim que eu tava com infecção de urina. E falou que eu já tinha quase um mês, gente, que eu tava com 2 centímetros de dilatação. Aí ele falou assim, eu acho que você não vai ganhar um parto normal, porque já faz muito tempo que você só tá com 2 centímetros de dilatação. E aí ele fez o toque em mim e falou assim pra mim, olha, falou, né, que no vídeo anterior eu falei, né, que eu tava com infecção de urina muito forte. Então ele pediu pra mim ver se tava com infecção no sangue. Ele pediu um exame pra mim, ele fez na quarta. Só que vocês sabem que demora muito, principalmente no público, gente. No público demora muito sair exame. E eu tava aprovado para parto cesariano. Gente, eu passei de quinta-feira sem comer nada, de jejum. Porque ele falou de manhã, na sexta-feira, vinha fazer o parto cesariano em mim. Aí, ele só tava esperando o exame chegar. Na hora que chegasse na mão dele, ele ia olhar e ia ver se eu tava com infecção de urina. Só que nesse momento, esse médico sempre vinha me ver, porque eu tava com infecção de urina. E aí, ele conversava com o médico, aí chegou outro médico que tava lá de plantão e tava eles dois. Aí, no tempo que ele viu que eu tava com infecção de urina, esse médico também entrou. Ele falou assim, não, que nada, ela não tá com infecção de urina, não. Ela tá com outro problema lá, que eu esqueci o nome, gente. Aí ele falou assim, aí chamou ele de burro, discutiram dois por causa disso, que o outro médico falou, ela tá com infecção de urina, sim. Aí, esse outro médico, gente, eu passei um perrengue. Porque, tipo, à noite eu passei sentindo dor. Chamaram o enfermeiro, só que como ele viu no meu papel lá, né, que eu tava com infecção de urina, ele passou um soro, colocou o soro, mas colocou mais outro soro e colocou uma agulha só que no soro, ele não injetou em mim, gente. Para infecção de urina, para amenizar a dor. Eu acho que era a dor do parto junto com a infecção de urina. Então, quando eu tava sentindo muita dor à noite, ele aliviou pouca coisa, gente. Eu acho que eu dormi minutos. Não acho nem foi minutos, foi segundos, gente. Eu não lembro muito bem que eu tava com muita dor. E eu nem tava olhando hora, porque aquela dor agonizada, gente. Você tá sentindo dor, ainda vai olhar a hora. Então, eu tava sentindo muita dor nesse momento. Gente, desculpa aí que o carro tá passando aqui atrapalhando meu vídeo, né? Mas tudo bem. Então, eu tava sentindo muita dor à noite. Aí amanheceu. Gente, quando amanheceu, a dor parece que vinha triplicando. Ele aumentando, e aumentando, e aumentando. Aí, esse médico já chegou. Gente, ele já veio chegar, já era quase meio-dia, né? Esse que eu falei que ele ia fazer o parto cesariano em mim. Então, ele chegou lá e falou assim, você tá sentindo dor? Eu falei assim, à noite eu senti muita dor. Ele, vamos fazer o toque de novo? Eu falei, vamos. Aí fez o toque de novo, eu tava com 3 centímetros de dilatação. Eu comecei a desenvolver. Naquele momento eu comecei a desenvolver a minha dilatação. Então, aí ele falou assim, vamos esperar mais um pouco. Aí eu falei assim, tudo bem, vamos esperar.
Aí ele falou que é porque, gente, na minha cidade é um hospital um na frente do outro. Um é particular e o outro é público. E ele trabalhava por particular. E não sei o que eles fizeram lá, que eu acho que contrataram ele para trabalhar no público também. Então, aí ele foi pra lá pro particular e eu fiquei lá. Aí, gente, nesse momento estava aquele, eu comecei a sentir, meu dia, as dores aumentaram. A dor foi muito, eu já tava gemendo, que eu não tava aguentando mais de dor, eu tava gemendo de tanta dor que eu tava sentindo. Então, esse meu dia, gente, isso foi na sexta-feira. Aí já eu senti dor na quinta noite e na sexta-feira já a dor começou a piorar. Aí as enfermeiras iam lá, falavam assim, não, você tem que manter calma, você não pode gritar, fica pior. Aí elas falaram assim, anda um pouco, vem, anda um pouco, pra desenvolver muito mais. Aí chegou, acho que era 1 ano e pouco, gente. Aí o outro médico, aquele médico que falou que eu não tava com infecção de urina, acho que ele ficou brabo, sabe? Aí eu falei assim, vai lá, mãe. E nesse momento estava minha mãe, porque meu namorado foi comer, né? Ele foi comer alguma coisa, ele nem foi comer, gente, comida não. Ele foi comer um pastel, alguma coisa que ele falou que não estava com fome muito. Então, ele foi lá e... Então, ele foi lá e foi chamar o outro médico que tava lá, que brigou com o outro. E você sabe quando o médico do público briga com o outro, ele dificilmente vai gostar de você, com certeza. Então, meu namorado foi lá chamar ele e ele não quis vir, gente. Tipo assim, ele ficava, não, agora eu vou, agora eu vou. Gente, e as dor cada momento a piorando mais. Nossa, a dor cada hora. Eu levantava, eu ficava gemendo, eu gemia tanto. Eu andava, gemendo, não tava aguentando. E aquela dor, gente do céu. Não sei, uma experiência pra mim, um parto normal é uma dor, sabe? Mas é aquela dor que passa. Então, eu senti naquela dor agoniante, gente. É uma dor muito agoniante, não vou mentir. Então, então, nós estava lá e ele estava me ajudando bastante, gente, porque eu tava sentindo muita dor. As enfermeiras, naquele momento, eu achei as melhores enfermeiras que pude na minha vida. Porque elas me ajudaram no momento que eu tava gritando. Gente, quando começou às 2 horas, a dor piorou. E nesse momento, graças a Deus, o outro médico chegou e fez o toque. Falou, olha, você já tá com... Era 5 centímetros de dilatação. E tá evoluindo. Então, continua andando, não fica só deitada. Gente, eu não aguentava ficar deitada, não. Só que nesse momento, gente, eles não tiraram meu soro. Eu continuei com o soro. Ele sempre aplicando alguma coisa no soro e sempre vendo o batimento do meu filho, pra ver se tava tudo normal e se o batimento tava tudo ok com as tabelas deles. Só que no público não é aquele negócio que amarra na barriga e fica saindo tipo uma impressora, né, gente? Eu não sei muito falar. Não, aquele lá era manual mesmo. Ele ia lá, colocava na barriga, escutava o batimento, pronto. Eles iam lá fazer o toque direto. Aí, eu naquele momento, gente, era dor. Gente, pra vocês fazerem ideia, eu não tinha comido nada. Nem tomado água, porque eles tinham falado que era um parto cesariano. Então, eu tava sentindo dor e achando que ia ser um parto cesariano. Tá, tudo bem. E sentindo dor. Gente, quando chegou assim umas 4, 5 horas, a dor piorou. A dor piorou. A dor veio mais forte, eu sentia muita dor. Eu gritava. E as enfermeiras, não pode gritar, porque se você gritar o neném vai subir. E toda vez, verdade, gente, toda vez que eu gritava, o neném subia pra cima. Dava pra perceber que ele tava bem assim, em cima, aqui bem em cima. Quando eu gritava. Quando eu não gritava, ele tava indo embaixo. Então, eu gritava, eu gemia, eu chorava, eu chorei, gente. Chorei muito. Meu marido, meu namorado, né, tava muito agoniado. Ele viu aquele momento que eu tava sentindo muita dor, eu tava sofrendo. Então ele ficou muito preocupado comigo, sabe, gente? E minha mãe também. Só que naquele momento minha mãe voltou. Aí, como minha avó e meu avô, eles ficaram muito preocupados. E aí minha avó sempre me ligando, falando assim, Vitória, você quer ir particular? Porque se for, eu não vou deixar você sofrendo do jeito que você tá, não. E meu avô preocupado, e minha mãe tava trabalhando, e todo mundo preocupado. Só tava eu e meu marido lá, gente. Aí, minha mãe voltou. Na hora que minha mãe voltou, eram umas 6 e pouco. Ela voltou. Aí, o médico, o que tava acompanhando, que eu tava com infecção de urina,
Ele chegou lá na sala e foi ver quanto é que tava, quantos centímetros de dilatação. Já tava com 7 centímetros de dilatação. E aí ele falou assim, ele não estourou a bolsa, vamos esperar estourar a bolsa. Gente, eu tava sofrendo, o que que custava ele estourar aquela bolsa pra mim, gente? E aí minha mãe falou assim, não, estoura a bolsa pra ela. Sabe o que que o médico virou pra ela e falou? Falou assim, vai no lugar dela então. Aí minha mãe falou assim, não, a mãe dá a mãe fica no lugar do filho mesmo, se eu pudesse. Aí ele pegou e calou, gente. Ah, nossa, você é a mãe dela? Aí, só que minha mãe é uma mulher bem nova, gente. E aí, eu acho que ele achou que não era minha mãe. Então, ele estourou minha bolsa. Gente, a dor não aumentou, né? Normalmente, quando a bolsa estoura, a dor aumenta, né? E não aumentou a dor. Tipo, estourou, sai aquele líquido quente. A dor até parece que aliviou mais um pouco, gente. Parece que a dor aliviou mais um pouco. E aí, isso foi aumentando, eu fui gritando mais, eu chorava muito, eu levantava, eu não aguentava ficar deitada. E chegou no momento que eram umas 7h40 e pouco, gente, da noite. E aí, chegou outro médico. Só que esse médico chegou, ele era o que acompanhava meu pré-natal, né? Era meu médico que eu adorava, gente, eu adorava ele. Era uma pessoa muito, assim, sabia conversar, sabia te tratar bem. Então, ele chegou lá e falou assim, o que foi que tá acontecendo? Aí minha mãe explicou que eu tava começando a ter neném e que eu tava sentindo muita dor. Só que nesse momento minha avó chegou. Tava meu namorado, minha mãe e minha avó tudo lá no hospital comigo nesse momento, gente. Então, minha avó também tava muito agoniada, porque tava vendo eu chorando de dor, tava sentindo muita dor e ela tava muito agoniada com isso, gente. É normal, gente, era uma dor que é normal. Eu vou falar o quê? É normal, né? Então, meu namorado também muito agoniado. Então, gente, ele falou assim, eu vou aplicar uma injeção pra aumentar as dores. Gente, aquilo lá não é injeção não, gente, aquilo é coisa do outro mundo, gente, aquela injeção. Quando ele aplicou no soro, gente do céu, foi tanta dor, que eu comecei a gritar, e que eu gritei mesmo. Aí que eu gritei, eu falei, pelo amor de Deus, eu vou morrer, eu tiro esse menino de mim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu tô sem comer, eu tô fraca. E aí, eu bebi um pouquinho de água, gente, antes de eu ganhar o Felipe, eu bebi 3 copos d'água. Porque falaram assim, você não vai ter um parto mais cesariano, você vai ter um parto normal. Então, eles deixaram eu beber. Então, eles deixaram eu beber. E antes de eu ganhar o Felipe, eu bebi um pouco. Porque ele falou que não podia beber mais, porque poderia eu vomitar, né? Então, essas dores começaram a aumentar. Aí ele falou assim, quando você sentiu aquela vontade de fazer aquilo, né, gente? Cocô. E aí, ele falou assim, você me chama. Aí, gente, eu comecei a sentir uma dor tão forte que eu falei, pelo amor de Deus, me leva, não tô sentindo. E isso já era umas 8h10. Eu não olhei, gente, não olhei o horário, né? Então, e nem podia, né? Porque eu tava lá morrendo de dor e eu ia lá, peraí, deixa eu olhar a hora. Então, gente, eu comecei a fazer força. Nós entramos lá pra sala de parto e só eu, o médico e 2 enfermeiras. Aí eu gritava muito, o povo lá fora ficou chorando quando eu entrei pra dentro, porque eu tava sentindo muita dor, tava chorando muito. Aí, nesse momento, eu entrei lá pra dentro, eu sentei, né, ele tipo virado e coloca a perna lá num trem lá em cima lá, gente, eu não sei muito explicar. Então, nesse momento ele falou, você vai fazer força pra empurrar. Gente, mas eu acho que eu não tava fazendo a força certa, eu tava fazendo a força errada. Porque ele falou assim, quando você sentir uma força de fazer cocô, você empurra. Só que eu não tava sentindo essa vontade. Então, ele falou assim pra mim, quando você sentir uma força, você empurra. Só que, gente, eu tava fraca, gente. Eu falava assim, eu não vou dar conta, eu vou morrer. Eu tô muito fraca, eu tô falta de ar. E aí a enfermeira, eu acho que ela ficou com muita dó de mim, gente. Aí ela começou a empurrar, ela colocou a mão assim e empurrava. E aí ela empurrava, ajudava, eu botava força. Só que eu não tava fazendo a força errada. Aí eu comecei a xingar que eu tava sem paciência. Eu tava chorando, eu tava com muita dor. E aí o médico falou pra mim, você vai fazer força pra empurrar.
Eu fazia aquela força toda e nada de sair, gente, aquela força toda. Aí, até o momento que eu comecei a fazer uma força, eu acho que comecei a fazer certo. Aí, eu fiz uma força, ele falou, tá vindo na cabeça. Aí que eu botei força mesmo. Gente, mas o problema, quando eu tava na maca, eu queria levantar. Porque eu não tava aguentando de dor. Eu falei, não, eu quero levantar, eu quero levantar. Aí, quando eu fazia pra levantar, o neném voltava. Eu fazia pra levantar, o neném voltava. Só que vocês sabem disso, que quando empurrou a cabeça, se fazer voltar, quebra o pescoço do neném, né? Então a enfermeira falou assim pra mim, moça, não faz isso, você vai matar seu neném. Gente, na hora que ela falou isso, eu acho que me deu força. Eu fiz tanta força que, gente, eu fiz até cocô lá, né? Porque foi muita força que eu coloquei. Aí eu fiquei com muita vergonha depois disso, gente, mas na hora lá você nem pensa nisso. Não, você tá vendo esse vídeo aqui, talvez você vai ganhar neném esses dias de parto normal, não pensa assim, nossa, eu vou fazer cocô lá no momento. Gente, vocês nem vai ver isso, gente. E o médico vai falar assim, você tem que fazer cocô, que é a força que você tá fazendo certo. Então, eu falei assim, tudo bem. Eu comecei a fazer a força certa. E aí ela começou a empurrar. Na hora que ela empurrava, eu fazia força. Na hora que ela empurrava, saía força. Gente, aí ele falou assim, tá. Então, naquele momento eu senti muita dor. E eu fiz o esforço certo. Ela empurrava e fazia força. Aí até que, graças a Deus, o Felipe nasceu. E aí eles pegaram o Felipe, colocaram em cima de mim, eu senti ele. Gente, é uma emoção tão assim, gente. Eu nem sei explicar que tanta emoção que é quando eles colocam. Você escuta o choro. Nossa, gente, eu chorei de emoção. Eu chorei muito. E aí, depois disso, minha placenta não saiu. E lá vamos nós de novo botar força. E ele, bota força pra sair. E lá vamos nós botar força de novo. Aí eu fiz força até que ela saiu. Ela não demorou muito não, mas eu fiz força de novo, gente. Eu fiz força e ela saiu. Aí eles falaram assim, cadê a roupinha do neném? Aí eu falei assim, pega lá com minha mãe. Eles pegaram. E aí ele falou assim, pode levar pra sua mãe? Ele falou, pode, porque aí, gente, eu peguei ponto. Aí ele falou assim, que ele ainda ia me costurar. Então, eles entregaram o neném pra minha mãe. Aí, meu namorado começou a chorar, minha mãe chorou. Gente, não importa não, que é meu filho gritando, tá? E aí, eles sentiram dor. E eu senti mais dor, porque foi costurar. Eu senti, gente, costurando, não vou mentir não. Eles aplicaram anestesia, mas eu senti. Eu senti dor do mesmo jeito. Mas aí depois eu saí de lá, gente, e já tomei um banho. Eu fiz tudo sozinho, gente. Meu namorado dormiu comigo lá desde quando eu ganhei o Felipe, desde o tempo que eu entrei no hospital. E aí eu ganhei o... Gente, é meu neném gritando. Então, aí eu ganhei o Felipe, eu fiquei no hospital sábado e domingo, fui sair na segunda. Eu troquei ele, eu fiz tudo, gente. Então, aí eu troquei ele, fiz tudo, deu direitinho. Foi na segunda, eu saí, graças a Deus. Então, esse foi o relato do meu parto, gente. Se vocês gostaram, dá o gostei, se inscreve no meu canal pra me ajudar, gente. Tô contando um pouco do relato meu. Sei que eu não... É um canal novo, então eu peço pra vocês me ajudar e se inscrever e deixar muito like, tá? Se vocês quiserem, eu vou fazer o tour pela minha casa, ou eu posso fazer também contando o que aconteceu. Se meu filho tá morando comigo, se eu tô morando na casa dos meus pais, se eu ainda tô com meu namorado. Se vocês se inscreverem e me dar muito like, eu vou fazer outro vídeo pra vocês. Então, tchau, beijo, até outro vídeo.